Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós estamos dando início em mais um culto da Igreja Batista Betel em Londrina, para a honra e glória do nosso Deus. E você que está aí é o nosso convidado para juntos celebrarmos ao Senhor, adorá-lo e também ouvir a palavra do Senhor para o meu e para o seu coração. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus em Mateus 8. São 5 versículos apenas, o versículo 23 até o 27, que diz assim: E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, se levantando, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus por esta palavra. Nós sabemos que é Jesus, né, meus irmãos? Como é bom nós servirmos a esse Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que está presente. Hoje, nesses dias de tantas tribulações com essa pandemia que está acontecendo, nós sabemos que nós temos essa pessoa que nós podemos contar, que é nosso Deus, que é Jesus. E não há outro, somente nele está a nossa confiança. E nesta noite nós damos início neste culto, celebrando ao Senhor e declarando que não há outro Deus como o nosso Deus. E declarando que não importa o tamanho da tempestade, meu irmão, tome posse dessa palavra. Não importa o tamanho do teu problema, da dificuldade que está na sua vida, que você tem enfrentado. Nós temos o Senhor Jesus, que acalma a tempestade, que faz tudo passar, e que Ele realmente está conosco, cuidando de cada detalhe das nossas vidas. E nesta hora nós vamos dar início, orando ao Senhor. Ore comigo, feche seus olhos aí onde você está. Pai querido, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. E nesta hora, Senhor, assim como disse na Tua palavra, Pai, o Senhor é aquele que acalma a tempestade, o Senhor é aquele que muda situações. E nesta hora nós colocamos cada irmão que está ouvindo esta palavra, os que estão aqui, os que estão em casa, Senhor, que tome posse dessa palavra de bênção, que o Senhor, Pai, está cuidando de cada detalhe, nada foge do Teu cuidado e do Teu controle. E assim como ali os discípulos estavam amedrontados, e o Senhor disse: qual a sua fé? Nós queremos também, Jesus, estar, Pai, com esta fé em Ti, crendo que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, e que não importa a tempestade ou o problema, que a bonança virá, porque o Senhor está cuidando de nós. Aleluia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Jesus. Celebre ao Senhor conosco. Aí onde você está, se levante a sua mão e celebre ao Senhor, e adore ao Senhor, e diga palavras que engrandeçam o nome dEle. Aleluia. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará. E
brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia! Glória ao nosso Senhor Jesus. É muito bom sabermos que nós temos um Deus que acalma a tempestade, que muda a nossa história. E receba isso na tua vida hoje, meu irmão. E declare: ora vem, Senhor Jesus. Como é bom esperarmos pela vinda do nosso Deus e saber que nós temos um lugar preparado, muito melhor. E nós somos gratos por isso. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Te amamos, Senhor. Te glorificamos nesta noite e queremos declarar que tu és santo, tu és exaltado, digno, poderoso Senhor. Nós te amamos, Jesus, e não há outro Deus como o Senhor. E nós queremos declarar: ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, vem, Jesus, vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor aí onde você está. E nós queremos declarar, Pai, que nós te amamos, não há outro Deus como o Senhor. E nós entregamos estes louvores a Ti. Ministra ao coração de cada irmão, aqueles que estão aqui, os que estão em casa, de onde estão assistindo, Pai, essa transmissão. Que o Senhor possa ministrar poderosamente em cada casa, em cada lar. Que as pessoas possam sentir a Tua presença poderosa. E que através agora da Tua palavra, Senhor Deus, ministra, Pai, ao coração de cada irmão.
E assim como nós oramos, abre os nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração para receber esta palavra. Não aceitamos que o inimigo venha, Pai, interromper isso, mas que essa palavra seja ministrada e possa frutificar em cada vida, em cada coração, e que as pessoas possam viver e aprender mais e mais de quem é o Senhor e que o Senhor faz maravilhas, Pai. Obrigada, Senhor, por este momento, e nós abençoamos a vida do nosso pastor, que vai trazer a palavra agora. Toda a honra e toda a glória são para Ti, em nome de Jesus, amém, aleluia. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nosso Deus. Amém, igreja? Você que está acompanhando esse culto ao vivo, você que talvez não está nesse momento acompanhando ao vivo, mas está vendo em outro momento, em casa, no carro, que o Senhor possa falar muito ao seu coração. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Eu gostaria de ministrar algo nessa noite que eu creio que é fundamental para a vida do cristão. O tema da ministração dessa noite é a força e a influência das nossas palavras sobre a nossa vida. A Bíblia nos ensina que nós precisamos saber falar aquilo que vem do coração de Deus para a vida das pessoas. E quando nós buscamos a Cristo, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós compreendemos o desejo dele para o nosso coração, nós temos condições de compartilhar o desejo dele para o coração daquelas pessoas que estão nos ouvindo. E eu queria falar nessa noite exatamente sobre isso, algo que exerce grande influência nas nossas vidas. E eu quero falar sobre a força e o poder que existem nas palavras. Eu sei que nesses dias, talvez muitas pessoas estão falando coisas que não deveriam falar. E muitas vezes nós nos esquecemos que as palavras, elas podem machucar muito. E não tem como a gente voltar atrás. A partir do momento em que você disse, a partir do momento que você declarou aquilo ali, você nunca mais consegue tirar aquilo que foi falado. Aquilo ali fica marcado, aquilo ali fica registrado. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos saber como falar. E eu quero, através dessa ministração, mostrar como que as palavras ditas erroneamente pelo povo de Deus, em um momento da sua trajetória, impediu eles de entrarem na terra que Deus havia prometido para eles. Muitas pessoas não sabem, mas a Bíblia nos diz que a palavra tem poder. Inclusive ela cita que se alguém não tropeça no que fala, essa pessoa ela é perfeita. Olha que interessante, Tiago capítulo 3 versículo 2 diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Olha que interessante. A palavra, ela tem tanto poder, que a Bíblia nos diz que todas as coisas, elas foram criadas pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê, de modo aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus: haja luz. Deus declarou e houve luz. Salmos 33, versículo 6 diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. A palavra de Deus, querido irmão, ela é viva. A palavra de Deus,
ela é poderosa, ela é cheia de poder. E Jesus, nós aprendemos que Ele é a palavra de Deus. Nossas palavras, elas afetam as nossas vidas, e elas têm poder até sobre a vida e sobre a morte. A boca fala do que está cheio o seu coração. Com as nossas palavras, querido, nós podemos condenar, ou nós podemos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso, nós precisamos aprender a ter muito cuidado com as coisas que nós falamos. Nós aprendemos com a palavra de Deus que o que sai da nossa boca pode fazer com que a gente viva dias bons ou não. Veja, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Olha que interessante. Quem quer amar a sua vida e viver dias bons, refreie a sua língua do mal. Salmos capítulo 34, versículo 12 e 13 diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Mateus capítulo 12, ali começa o versículo 33, mas lá no versículo 37 diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Queridos, nós precisamos compreender, a Bíblia nos ensina que existe poder em nossas palavras. Aquilo que você tem declarado para a sua vida, aquilo que você tem declarado dentro da sua casa, aquilo que você tem declarado na vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, essas palavras, elas têm poder. E como nós acabamos de ler aqui, se a gente quer viver dias bons, se nós queremos ter dias felizes, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala, e não falar algo que seja mal, ou falso, ou enganoso, porque as pessoas que o fizerem, elas vão colher o fruto disso que elas estão plantando. Mas nós precisamos aprender a cada dia a deixar que os nossos lábios sejam usados pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele fale através da nossa vida. Você pode dizer amém? Segundo a boca do justo, querido e querida, precisa jorrar vida, vida, vida. A boca do justo precisa jorrar vida. Provérbios capítulo 10, versículo 11 diz assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. A sua boca tem sido usada para transmitir palavras de cura, palavras de libertação, palavras de vida ou palavras de violência? Diz a palavra de Deus que da boca do justo sai vida, porém da boca dos ímpios abriga violência. Provérbios capítulo 12, versículo 18 ainda diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Nós justos, que buscamos a Deus, que conhecemos a Deus e a sua palavra, nós precisamos permitir com que os nossos lábios sejam usados para transmitir palavras de vida, palavras de verdade, palavras de cura. Amém? E vimos que o erro no falar, ou talvez vamos trazer o fato de eles murmurarem, foi um dos motivos do povo de Israel, depois que ele saiu do Egito, não herdar a terra prometida. Pelo menos aquela primeira geração. Ele herdou mais para frente, mas aquela primeira geração
perdeu a oportunidade de conquistar a terra que Deus havia prometido a eles, a terra que manava leite e manava mel. Eles murmuraram. E o que é murmurar? Murmurar é fazer uma confissão negativa. Murmurar é declarar um rumor infundado. Murmurar é falar sobre um boato ou um falatório sem fundamento. Murmurar é falar qualquer coisa, sobre qualquer coisa, dizendo que aquele problema, ele é maior do que o seu Deus. Números capítulo 13, o versículo 1, o versículo 3, depois do 21 ao versículo 33, fala um pouco a respeito disso. Eu vou ler do 1 ao 3, depois a partir do 21 a gente vai lendo, conforme nós fomos aqui meditando na palavra de Deus. Mas 13, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Agora lá no versículo 21, assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, e a entrada de Ramate, e subiram pelo Neguebe, e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sessai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes, em Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. E esse lugar chamou-se Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram de seus filhos de Israel. E a gente vai dar sequência aqui conforme nós fomos falando da palavra de Deus. Veja, o povo ele havia caminhado pelo deserto. O povo ele viu muitos milagres. Viram que eles foram guardados e protegidos por Deus. E ali eles chegam na terra de Canaã, para herdar e conquistar a terra que Deus havia prometido a eles. E Deus pede que Moisés separasse 12 homens, 12 espias, um de cada tribo de Israel, para que pudessem ver aquela terra. Só que quando eles voltaram daquela expedição, 10 desses homens permitiram que as suas bocas fossem usadas não para confessar o Senhor ou declarar quem era Deus, mas para falar que tudo que estava naquela terra que Deus havia prometido era maior que o seu Deus. Eles murmuraram. Olha que interessante, a partir do versículo 26 diz assim: Então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Até aqui, querido, estava tudo certo. Eles vieram e começaram a apresentar um relatório. Até aqui estava tudo bem. A diferença começa a aparecer a partir do versículo 28, porque mostra o que realmente estava no coração desses homens. Queridos, eu quero que vocês entendam, nossas palavras elas são geradas em nosso coração, nos nossos pensamentos. Alguns versículos bíblicos usam a palavra coração quando estão se referindo a pensamentos, a sentimentos. E tanto sentimentos bons como ruins, eles são gerados no coração, no pensamento. Quando esses sentimentos eles são declarados pela nossa boca, eles contaminam, ou eles acabam dominando todo o nosso corpo. Quando você permite que a sua boca seja usada para falar mal de alguém, aquilo que você está declarando, ele começa a ser gerado no seu coração, depois é declarado pela sua boca, e posteriormente ele afeta todo o seu corpo.
Eu já citei esse exemplo aqui na igreja, mas eu acho que eu posso repetir. É igual quando você vai contar um caso para alguém, foi uma experiência que não foi muito boa para você. E você começa a pensar, você traz à memória aquilo que você começou a falar. E de repente, no meio daquela conversa ou daquela exposição, você lembra que aquela situação trouxe uma dor muito grande para você. E você pode começar a chorar. Ou de repente traz um sentimento de irritabilidade. E você não estava irritado, mas você começa a falar de uma maneira mais grossa. Porque aquilo que sai do nosso coração vai para os nossos lábios e a gente declara, ele tem o poder de contaminar todo o nosso corpo. Veja que a Bíblia fala sobre isso. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19 diz assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas, preste atenção, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E por conta disso a gente acaba comendo tudo aquilo que a gente tem declarado. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21 diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Sabe o que aconteceu com 10 daqueles homens? O seu coração não estava no Senhor, e eles permitiram que com as suas bocas fossem usadas para murmurar contra Deus. O primeiro problema que nós vemos na declaração desses espias, um probleminha simples, foi eles terem usado a palavra mas. Você já percebeu que quando você está conversando com alguém, de repente a pessoa fala: isso é muito bom, isso é legal, mas, opa, vai vir uma coisa que está sendo contraditória àquilo que estava sendo falado. E se a gente analisa ali até o versículo que a gente acabou de ler, nós vemos que eles tinham falado: ok, foram até a terra, esse daqui é o fruto que nós trouxemos da terra. Só que no versículo 26 e 27 as coisas começam a mudar. Eles dizem assim, Números 13 e 28, 26 e 27, eles falam da maneira correta. E a partir do 28 começa a mudar. Olha o que eles falam no 28. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Nesse momento o povo ele começa a ficar alvoroçado. Aquelas palavras negativas, elas começam a entrar no coração daquele povo. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com os mas da nossa vida. Veja, não tem problema nenhum nessa palavra, desde que ela seja usada como uma verdade. Mas ela não pode ser usada para se apoiar numa mentira, ou fazer uma confissão negativa, ou declarar um rumor infundado, ou falar sobre um boato, um falatório sem argumento, ou sem fundamento. Nesse momento, Caleb foi um dos espias enviados à terra, que estava com seu coração focado em Deus, e ele disse as seguintes palavras, ali no 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Você lembra? Provérbios capítulo 11, a parte A. A boca do justo é fonte do quê? De vida. A boca do justo é fonte de vida, mas do ímpio abriga violência. Só após Caleb declarar essas palavras, aqueles homens que não estavam com o coração em Deus, eles continuam usando as suas bocas para dizer que não seria possível conquistar aquela terra. O coração deles não estava em Deus. Números capítulo 13, versículo 31 diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram:
não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalham entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, nós e a eles. Finalmente aquelas palavras contaminaram todo o povo. O coração deles não estava em Deus. Trouxeram aquelas palavras negativas para os seus lábios, confessaram com as suas bocas, e aquilo não dominou apenas o corpo dele, mas entrou pelos ouvidos e dominou a mente de todos aqueles que estavam ali ouvindo, ou talvez da maior parte deles. Números capítulo 14, do versículo 1 a 4 diz assim: naquela noite toda a comunidade de Israel começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. Você vê que uma murmuração puxa a outra. Começaram murmurando, falando que lá não era possível, e depois o povo começa a murmurar: por que Deus trouxe a gente para esse lugar? Para que a gente morra pela espada? Você vê que uma murmuração puxa outra murmuração. É a essência do pecado no coração de cada um. Porém a Bíblia nos diz que existem consequências das nossas palavras. E houve consequência também na vida daquelas pessoas que declararam palavras que não eram a vontade de Deus para aquela nação. Números capítulo 14, versículo 36 e 37 diz assim: e os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Os 10 que murmuraram morreram subitamente. Aquela geração que também murmurou teve que voltar e morreu no deserto. Números 14, 28 e 29 diz assim: diga-lhes: juro pelo nome do Senhor, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, e que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim. Aqueles que murmuraram tiveram que voltar para o deserto, e aí foram 40 anos, e aquela geração morreu, e apenas os filhos deles herdaram a terra que Deus havia prometido. Irmãos, eu já ouvi pessoas ministrando que a bênção que Deus promete a nós, ela não pode ser tirada. Não estou falando de conversão e de salvação, amém? Estou falando de uma bênção, algo de bom que Deus pode fazer na sua vida. Só que o que eu aprendo com a palavra de Deus é que aquele povo teve uma promessa de Deus, ia receber uma bênção de Deus. Deus havia prometido para eles: vocês vão herdar uma terra que mana leite e mel. Mas como eles murmuraram, como eles fizeram uma confissão negativa, como eles duvidaram do Deus deles, como eles declararam que os problemas daquela terra eram maiores que o seu Deus, eles deixaram de receber aquela bênção. Quantas pessoas hoje estão deixando de receber bênçãos porque não estão conseguindo refrear a sua língua do mal, não estão conseguindo dominar sobre a sua língua. Mas a Bíblia nos ensina a cada dia
que o nosso falar precisa ser direcionado por Deus. E ele vai ser, se Deus estiver no seu coração e você permitir que Ele, e somente Ele, direcione totalmente a sua vida através do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus. Que nessa noite, que a partir desse dia, você possa entender o quão fortes são as suas palavras e o quão importante é você declarar palavras de bênção e não de murmuração e não de maldição. Que o Senhor guarde a sua vida e te proteja em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer por esse momento e pela tua palavra. Algo que nós aprendemos aqui nessa noite, Pai, é sobre a importância de nós dominarmos, ó Pai, a nossa língua. Permitir, ó Pai, com que os nossos lábios eles sejam usados para declarar palavras de bênção, palavras de vida, palavras de paz, palavras direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Abençoa-nos, Pai. E Senhor, também nos ajuda, Pai, para que nós não possamos permitir com que a nossa boca seja usada para murmurar ou declarar palavras que não provêm do Senhor. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos, na autoridade que é no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu não vou prolongar muito. Nós já vamos entrar no momento da Santa Ceia. Você que está aí na sua casa, já separou aí o suco de uva, o pão? Amém? Pode separar aí. Esse é o momento de nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. E diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Ou algumas versões falam: come e bebe juízo para si. Pouquinho antes de Jesus ser entregue para ser crucificado, Ele estava com seus discípulos e Ele realizou esse momento. E o Senhor, Ele se revelou a nós que nós deveríamos ter esse momento. Algumas igrejas fazem uma vez por mês, outras talvez pode fazer todo culto. Nós aqui na Igreja Batista Betel, a gente realiza uma vez por mês. Que nós tivéssemos esse momento da Santa Ceia, onde nós lembramos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entregou o seu corpo e o seu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário, pela nossa vida, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter o livre acesso a Deus, o livre acesso ao Pai. E nós realizamos esse momento até que Ele venha,
até que o Senhor volte para levar a sua noiva, a sua igreja. E aí nós estaremos todos juntos com Ele na Jerusalém celestial. Porém, esse momento é um momento em que a gente lembra esse sacrifício, para que nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, e para que nós possamos lembrar que Ele morreu, porém Ele ressuscitou, e um dia Ele virá para resgatar a sua noiva e a sua igreja. Amém? Porém é importante que você examine-se, que você se examine, antes de você comer o pão e antes de você beber o suco de uva. Talvez você possa estar com uma mágoa de alguém, talvez você usou os seus lábios de uma maneira que não agrada o Senhor, talvez você ainda não perdoou. E esse é o momento de você apresentar a sua vida diante do Senhor e pedir perdão, para que você esteja apto para participar desse momento aqui em nome do Senhor. Então eu vou fazer mais uma oração e na sequência a gente já vai compartilhar. Querido Deus, eu apresento a vida de cada um que está nesse momento, participando dessa santa ceia. O Senhor conhece o coração deles, Senhor. E eu sei, ó Pai, que existem pessoas que o Senhor está trazendo à memória, talvez, algo que Ele não deveria ter falado, ou um perdão que deveria ter dado que não foi dado. Senhor, que o Senhor toque nos corações. Nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, e declarando que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou o seu corpo na cruz do Calvário, participemos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário pela nossa vida, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Participemos do cálice. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Eu gostaria de que você aí possa estar continuando esse momento de busca, de adoração ao Senhor. É uma música que ela fala sobre o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário pela nossa vida. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra
tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. De Jesus. De Jesus. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que está acompanhando esse culto, quero dizer que é uma alegria muito grande ter você aqui. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, a sua casa. Espero que em breve nós possamos nos reunir pessoalmente. A Igreja Batista Betel optou nesse momento ainda não retornar com os cultos presenciais, mas nós cremos que em breve estaremos todos juntos congregando o Senhor. E você que está assistindo esse vídeo e não faz parte dessa igreja, não é membro dessa igreja, eu quero deixar o convite para que você possa estar aqui conosco assim que retornar esses cultos, para que juntos nós possamos estar adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe muito a sua casa, que Deus abençoe muito a sua família. Querido Deus, obrigado por esse culto e pela vida de cada um que está acompanhando, ó Pai, esse culto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a tua direção, que essa semana, Pai, seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de paz, seja uma semana guardados e protegidos pelo Senhor, firmados na sua palavra, e que os nossos lábios sejam usados para te glorificar, para te exaltar, para trazer palavras de conforto, para trazer palavras de bênção, para trazer palavras de cura, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe muito. Tenha uma excelente semana, guardados e protegidos por Ele, em o nome de Jesus.
Deus abençoe.